Boa noite a todos. Desculpa a demora, o atraso, a gente teve um problema com o link anterior, mas agora vai. Eu gostaria de apresentar a palestrante de hoje, que é a Yolanda de Assis Galvão, graduada em Psicologia pela PUC, especialista em Psicologia Hospitalar e Psico-Oncologia, psicóloga clínica da pediatria, UTI pediátrica, cuidados paliativos, em pediatria e transplante de medula óssea do Hospital Erasto Gettner, membro do Comitê de Ética e Pesquisa do hospital também, e gestora do Espaço Família e supervisora do Serviço de Psicologia do Erasto Gettner também. Pessoal, antes de abrir isso para a Yolanda, eu só queria pedir para vocês deixarem as perguntas para fazer no finalzinho, que a gente está usando um software novo aqui, até por isso que acabou dando erro, e a gente consegue colocar as perguntas no ar. Então, eu vou pedir para vocês fazerem as perguntas mais para o final, para a gente poder fazer essa interação melhor, tá bom? Bem-vindo, Yolanda, e boa noite. Já está no ar a tua apresentação. Muito obrigada, boa noite, muito honrada, né, pelo convite. É muito bom, né, poder compartilhar essa trajetória. Sempre que eu penso numa fala, eu penso no dia a dia vivido dentro do hospital. Eu tenho aí um percurso de 25 anos dentro da pediatria, desde a minha formação, e eu gosto muito de falar, principalmente quando eu vejo que existe um desejo interdisciplinar, né, que é o nome da liga acadêmica aí, interdisciplinar. Por quê? Porque principalmente dentro do hospital, ninguém mais trabalha em carreira solo, né? Nós somos uma equipe multidisciplinar que atua de uma forma interdisciplinar. Então, hoje, a ideia é conversar um pouco sobre um tema que não é muito fácil, né? Por quê? Porque nós vamos falar de um momento onde a cura não é mais possível, onde o paciente percorreu toda uma trajetória de tratamento e por alguns motivos, seja pelo tratamento em si, ou pela doença, né, que muitas vezes perde-se a possibilidade de cura, pelo paciente já chegar num estadio um pouco mais avançado. Nós sabemos, inclusive eu estava acompanhando uma live agora sobre diagnóstico precoce, que é a tônica do mês de setembro, né, diagnóstico precoce do câncer infantil. Mas hoje nós vamos focar principalmente nessa impossibilidade curativa do câncer infantil. Os cuidados paliativos na pediatria. Na verdade, os cuidados paliativos, eles são oferecidos para toda e qualquer doença que ameace a vida do sujeito, né? Hoje nós vamos focar nos cuidados paliativos na doença oncológica do paciente pediátrico e adolescente, quando curar não é mais possível. Esse tema é bastante delicado, por quê? Porque quando nós pensamos em criança, né, pensamos nesse ser ainda em formação, isso nos remete ao quê? Nos remete à alegria, mobilidade, brincadeira, travessuras, inocência, espontaneidade, verdade também. Criança é extremamente verdadeira, e é essa atitude que ela espera de nós adultos. Então, vocês podem perceber que nesse slide, nesse panorama, nós não temos lugar para doença e, principalmente, nós não temos um lugar para morte. Evita-se falar em morte de criança. Por quê? Nós sabemos que isso, de alguma forma, altera a ordem cronológica esperada para o desenvolvimento humano. Espera-se que uma criança enterre os seus pais, mas não espera-se que os pais enterrem seus filhos. Então, a morte ela não está presente nesse panorama aí, mas nós sabemos que, infelizmente, ela ainda existe, né? Principalmente em se tratando do câncer, uma doença, às vezes, de cura duvidosa, muito embora nós tenhamos aí um avanço proeminente de cura. Hoje, nós, com tranquilidade, falamos em mais de 80% de cura do paciente pediátrico.
Quando essa criança adoece, ela é sequestrada do seu habitat natural, isso é muito rápido, né, que acontece muitas vezes. Essa criança, então, chega no hospital, um ambiente que para ela pode ser ameaçador, porque ela vai passar a ter, então, o seu corpo como alvo das atenções, né, dos profissionais de saúde. É óbvio que nós estamos num caminho muito interessante, onde o lúdico ele está muito presente nesse contexto. Então, dificilmente você vai fazer um vínculo com uma criança que não seja através da via lúdica, para que esse momento, né, de desconhecimento, esse momento de dor, né, dor de todas as ordens, e não é uma dor só da criança, é uma dor do seu familiar também, ele seja amenizado quando esse paciente é acolhido por uma equipe, né, que sabe como lidar com uma criança, uma equipe que considera o lúdico, né, extremamente importante nesse contexto. Muito embora nós saibamos que ela acaba sendo exposta aos exames iniciais, até para poder, né, se falar em diagnóstico, muitas vezes precisa-se de uma investigação inicial, então essa criança acaba sendo tocada, né, para ser examinada, acaba sendo invadida, porque uma agulha, ela é uma invasão, ela acaba sendo posicionada diante de um aparelho que ela não tem, muitas vezes, nenhuma propriedade sobre esse aparelho. E tudo isso acontece no momento de extrema desfamiliarização com todo esse processo aí de doença e tratamento. A criança, em torno, né, até os 6 anos de idade, ela sabe que alguma coisa de errado está acontecendo. Mas a percepção, nessa faixa etária, ela se apresenta de uma forma bastante compactada. A criança não dispõe ainda de um repertório psíquico para poder nomear as diferentes partes do seu corpo que sofre. Muitas vezes ela traz, né, em atendimento lúdico, ou algumas já conseguem, pela expressão verbal, fazer um link de que, se ela está adoecida, isso provavelmente advém de uma punição externa. Por quê? Por que isso acontece? Com certeza, muitos de vocês já ouviram dizer, ou até ouviram de próprios pais, aquele discurso que é oferecido para a criança e que não é o ideal: se você não comer tudo, você vai para um hospital. Se você brigar com o seu irmãozinho, você vai tomar injeção. Enfim, e de repente essa criança se vê nesse ambiente hospitalar, e para ela aquilo fica muito claro, né, de que ela está ali porque ela cometeu alguma coisa de errado. Então, o nosso trabalho, né, da psicologia consiste muito em desmistificar essa possível culpa que a criança se atribua. Para ela, ou familiar também, muitas vezes, né, nesse momento de descoberta diagnóstica, porque ninguém imagina um caso de câncer, né, na sua família, e principalmente que venha acometer o seu filho. Então, o familiar muitas vezes se apresenta com um grau de intensa culpabilidade, e nos cabe também ajudá-lo a desconstruir esse sentimento. Através de muita informação, de uma desmistificação, né? Então, é importante que o profissional que receba esse paciente, isso independe da área de saúde que ele atue, ele faça uma anamnese bem elaborada. Se ele não tem tempo naquele momento que o paciente chega, que isso possa ser realizado num outro momento. A ludoterapia, que é a prática, né, que nós nos utilizamos para atender esse paciente, ela dá a essa criança a oportunidade de expressão, seja pela dramatização, pelo desenho, pela pintura, enfim, pelo brincar. A criança diz muito nesse brincar. E esse brincar, ele é tão importante para o paciente quanto para o profissional. É importante que nós, adultos, nunca deixemos de brincar. Aí eu me aproprio um pouco de uma frase que Rubem Alves falava, né, em relação ao brincar, quando ele diz:
Brincar não te leva a nada, brincar não te leva a lugar nenhum, porque quem brinca já chegou. Então, é bacana isso, é bacana, né, nós nos darmos essa oportunidade de também cuidar da nossa criança interior. Então, é interessante, esse processo lúdico, ele é benéfico, né, para a criança e para o seu entorno também. Então, isso é muito importante. O adolescente, que também está contemplado, né, no cenário da pediatria, que nós atendemos paciente de 0 a 18 anos, assim como a criança, nesse cenário, nesse panorama da vida de um adolescente, nós também não vemos aí um lugar para a doença ou para a morte, né? O adolescente, ele está atravessando aquela fase de alteração de imagem corporal, ele vem, né, de um histórico onde ele está tentando se constituir enquanto sujeito no mundo, num momento onde ele não é mais criança, mas ele ainda não é um adulto, e ele está se havendo com esse novo registro da imagem corporal. Então, esse adolescente, ele muitas vezes ele vai buscar, né, através de um desejo de pertença, ele vai buscar um grupo de iguais para poder pertencer, né, para poder se relacionar e, a partir daí, ir construindo a sua identidade e se construindo no mundo. Mas a diferença é que esse grupo de afins que esse adolescente busca partiu de um movimento dele, muito diferente do que ele ser acometido pelo câncer e começar, então, a fazer parte de um grupo que ele não buscou pertencer. Então, eu que atuo, né, nesses 25 anos com criança e adolescente, eu percebo nessa faixa etária muito mais sofrimento, ou pelo menos um sofrimento de forma diferente, porque, ao contrário da criança, o adolescente já consegue nomear as partes diferentes desse corpo que sofre, ele já tem uma noção muito mais clara, né, da morte como um evento irreversível, ao contrário da criança lá no período das operações, do pré-operatório, onde ela ainda, né, percebe esse evento morte como um evento que pode, sim, ter sua reversibilidade, porque ela associa a um brinquedo que ele quebra e você conserta e ele volta a funcionar, ela faz, né, então, essa comparação com o corpo, por isso que ela ainda, né, no período pré-operatório, a criança tem essa concepção de morte como um evento reversível. A partir, né, do período das operações concretas, essa criança, então, começa a vislumbrar essa possibilidade de morte e que a mesma também pode ser atribuída a ela. O adolescente, né, essa faixa etária, que eu trouxe como talvez um sofrimento maior, ou no mínimo diferente, ele aumenta a angústia, né? Porque essa doença já incide sobre esse corpo que é percebido. E ele já, com certeza, diferente da criança, ele percebe, né, que essas diferentes partes do corpo estão sofrendo. Muito embora nós saibamos que o adolescente, apesar dessa ideia de morte como forma concreta, ele ainda ousa muito, né? Porque a morte existe, mas talvez ela não aconteça comigo. E esse adolescente também tem vários conflitos quando ele começa esse tratamento, por quê? Porque ele começa a se ver num mundo onde ele tem regras, né, conflito com a autoridade, muitas vezes, e nós sabemos também que o adolescente ele tem um tempo muito mais vivencial do que cronológico, né? E no hospital, uma vez internado, ele passa então a se ver com esse tempo cronológico, por conta de horário de medicação, enfim, e com esse ambiente. Por isso que é bem interessante lá naquele momento do diagnóstico, você estar com esse adolescente comunicando, não como uma ordem a ser seguida, né? Então é importante que o profissional não adote uma postura de maestria, mas sim que ele possa comunicar esse diagnóstico e convidar esse paciente para participar do tratamento como um processo realmente a ser compartilhado. Isso é um diferencial que pode fazer realmente com que esse adolescente consiga, então, aderir ao tratamento. E aí entra, então, a importância do trabalho em equipe, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar
e que atua de forma interdisciplinar. Nós, como eu disse no início, não se concebe mais, hoje em dia, principalmente dentro de uma instituição hospitalar, nenhum profissional trabalhando como uma carreira solo. Existe a necessidade de troca, existe a necessidade de interconsultas, né? Por isso que é muito importante que cada um tenha a expertise daquilo que está produzindo enquanto profissional, que ele possa realmente embasar o seu trabalho, né? Nós, da psicologia, tendo uma abordagem teórica que norteie toda a nossa condução dentro do trabalho com o paciente. A importância da equipe, ela se estende, e quando eu vi que a Liga ela é interdisciplinar, e eu acredito que tenha alunos ou profissionais de outras áreas também que possam estar participando, a importância desses diferentes olhares para o paciente, né? A importância da interação que aconteça entre os profissionais, porque esses olhares diferentes, eles se tornam olhares complementares voltados para o mesmo sujeito. Então, o paciente precisa, sim, ser olhado de uma forma holística, né, para que lá na frente, isso desde o início do tratamento, para que lá na frente, muitas vezes, quando esse tratamento possa não ter o resultado esperado, ele já tenha sido olhado por diferentes profissionais, ele já tenha estabelecido vínculo com esses diferentes profissionais, porque muitas vezes, numa fase final, e aí eu friso esse termo final, porque o termo terminal, ele está em desuso já há algum tempo, né? Até porque terminal somos todos nós. Hoje nós não falamos, não nos referimos ao paciente dessa forma. Esse termo terminal foi substituído pelo paciente fora de possibilidades terapêuticas curativas, mas jamais fora de possibilidades terapêuticas. Essa é uma frase que eu gostaria muito, né, que os profissionais de diferentes áreas tivessem quase que como um mantra, né? Eu vou um pouco além, eu diria, tem que tatuar no antebraço, né, e poder dizer que sempre haverá o que fazer. Por mais que o paciente esteja fora de possibilidades curativas, hoje é inconcebível que esse paciente, seja criança, adolescente ou adulto, independe da faixa etária, que ele tenha um desfecho com dor, com falta de ar. Hoje nós dispomos de recursos, né, bastante adiantados, então realmente é inconcebível que esse paciente tenha negado seus desejos e as suas necessidades quando chega nesse momento final. Dentro da psicologia, né, e falando ainda da interdisciplinaridade, nós precisamos garantir que essa palavra, né, a palavra dos profissionais circule e que esses diferentes discursos, então, possam dialogar. Isso é uma posição ética que deve ser defendida por todos os profissionais de saúde, porque só assim nós podemos, então, falar de um trabalho de e com a equipe. Então, voltando, né, e tentando agora focar nessa impossibilidade curativa, nós estamos falando ainda de uma patologia da incerteza, que pode, então, provocar a morte, aqui nesse contexto da criança ou adolescente, por uma não resposta ao tratamento, ou muitas vezes até pelo tratamento em si que o paciente é submetido. Muitas vezes pelos efeitos colaterais de um quimioterápico, né, de radioterapia, enfim, essa criança pode ter efeitos assim mais graves, né, porque nós sabemos que muitos quimioterápicos, eles são drogas cardiotóxicas, nefrotóxicas, né, com eliminação cardíaca, renal, enfim, ele pode também trazer algum prejuízo para o corpo desse paciente, né, e aí, então, a necessidade daquela aliança que nós falamos que tem que ser estabelecida já lá no início do tratamento, que esse paciente seja já um conhecido da nutrição, da fisioterapia, da farmácia, da enfermagem, do médico, da psicologia, do serviço social, que todos saibam um pouco dele, para que essa aliança seja efetiva entre paciente, família e equipe. Nessa impossibilidade de cura, nós entramos, então,
com os cuidados paliativos, né, que são aqueles cuidados para toda e qualquer doença que ameace a vida, já definido em 1990 pela Organização Mundial de Saúde como um cuidado ativo e total. Novamente, assim, esse paciente visto como um ser total, quando a doença não responde mais aos tratamentos curativos. O controle da dor e de outros sintomas, entre outros problemas sociais e espirituais, são da maior importância. Então, esse paciente ser visto em todas as suas esferas e poder ser atendido em todas as suas necessidades. A essência desse cuidado paliativo, então, porque o termo paliar, que vem do latim, é um termo que fala de tecer um manto, né, de cobrir as necessidades do indivíduo. E ele é muito diverso daquilo que rege o senso comum, porque esse termo paliativo, no senso comum, ele está muito associado a uma gambiarra, né, a um pouco fazer, e não é disso que se fala. Cuidados paliativos, ao contrário de uma retirada de cuidados, ele é um incremento desses cuidados quando você também está visando medidas de conforto. Então, ele pode não ter cura, sim, mas ele tem o direito de ter, né, 100% do oferecimento de medidas de conforto nessa fase final. Alguns princípios que regem o cuidado paliativo, né, é reconhecer que esse processo de morrer ele é tão importante quanto dar um diagnóstico. É importante nós termos a consciência de que você busca, durante todo o curso do tratamento, oferecer qualidade de vida para esse paciente, e eu posso dizer, da minha experiência, que é possível, sim, ter câncer e qualidade de vida. Até porque a minha abordagem é da Gestalt, né, trabalha-se também com todo e parte. Então, esse paciente, ele tem uma parte que adoeceu, mas ele tem um todo que está infinitamente saudável. Então, nós trabalhamos para a manutenção ou para o resgate desse todo saudável, de forma que essa parte adoecida, né, se torne cada vez mais fragilizada, né, e esse paciente, então, possa ter sua autonomia preservada, né, ele possa desenvolver atitudes de enfrentamento diante de todo esse processo de doença e hospitalização. Assegurar uma morte digna, né, que são os cuidados de higiene, conforto, controle de sintomas e principalmente alívio da dor. Vou novamente frisar, não se concebe, em dias atuais, nenhum paciente em qualquer faixa etária morrer com dor. Nós temos mecanismos e temos a obrigação de identificar essa dor no paciente para que ele tenha realmente ela aliviada. Os cuidados paliativos, eles não interferem no curso natural da doença, suas ações não visam apressar ou retardar a morte, e tem como foco a pessoa e não a doença ou o órgão. O sujeito, ele sempre vai anteceder a patologia que o acomete. Nós sempre precisamos olhar para o sujeito e não para a doença em primeiro lugar. Então, o objetivo, ele consiste, né, de uma forma bem resumida, mas traduz muito a essência de cuidados paliativos, é atingir a melhor qualidade de vida possível para os pacientes e suas famílias, porque a família é a extensão do nosso paciente. Nós precisamos acolhê-la da mesma forma. A gente também, né, não concebe a ideia de só atender o paciente e deixar que essa família fique sempre em segundo plano. Né? Muitas vezes ela está num primeiro plano porque ela demanda muito mais esse olhar e esse cuidado da equipe. Essa é uma questão que apavora muitos profissionais, independente da área que ele atue dentro de um hospital. Nossa, mas o que eu vou dizer para uma criança ou um adolescente que vai morrer? Né? Então, eu digo aqui para vocês, baseada, né, nessa trajetória, nesse convívio diário com os pacientes, eu tenho uma rotina no hospital que é de atender todos os óbitos que acontecem na pediatria, e durante esse tempo já atendi em torno de 4.000 até 5.000 óbitos. Nenhum deles foi diferente, nenhum deles me fez menos emotiva. Eu acho que a partir do momento que você deixa de se emocionar diante, né, desse desfecho com o paciente, você adquire uma postura
bastante tecnicista, né, menos humana, muito robotizada, e adquire também essa calosidade profissional que nós lutamos contra, né? É óbvio que você não pode se fragilizar ao ponto de não conseguir oferecer esse acolhimento para o paciente ou para o familiar nesse momento final. Mas eu diria assim, não se preocupem com essa pergunta, porque às vezes eles nos perguntam, né? Eu tive um caso de uma criança de 6 anos, foi um dos primeiros casos que eu atendi na pediatria, onde ela olha para mim e diz, tia, eu vou morrer? Né? E a criança, quando ela pergunta, também vocês, né, não precisa, eu sei que isso é um exercício interno e longo, mas isso não precisa causar tanto barulho para nós, por quê? Porque a criança só pergunta depois que ela tem uma resposta interna anteriormente formulada. Então, ela quer de você, profissional, independente da área, um compartilhar. E o paciente só vai te perguntar o que ele suportar saber. Então, você pode dizer sim, por quê? Ele está suportando. A partir do momento que ele te pergunta, ele está te dizendo, me diga, eu consigo saber. Né? O contrário também é verdadeiro. Se a criança ou o adolescente silencia nesse momento, ele também está te dizendo, ainda não consigo saber disso, ou não quero me haver com isso. Então, é importante a gente estar muito atento a essa sinalização, seja ela verbal ou não. Voltando ao caso da criança que me pergunta, tia, morrer dói? Né? Eu imagino que ela já tenha formulado uma resposta interna, e ela espera de nós verdade. Aí você devolve. Eu não sei, eu nunca morri, não sei se dói. O que você acha? Porque ela com certeza já tem isso um pouco elaborado. Aí ela me responde, nesse caso, dizendo, olha, eu acho que é igual estar dormindo, ok? E quando você dorme, você sente dor? Aí ela me diz, não, eu não sinto. Então talvez nem doa morrer. E a partir daí, a partir dessa oportunidade de compartilhar, essa criança consegue, então, fazer um desenho da sua própria morte. Mas um desenho colorido, né? Onde ela consegue, a partir daí, compartilhar também esse desenho, dizendo a forma que ela gostaria que fosse depois, o que tivesse lá nesse túmulo, que seria branco, que seria com flores, enfim. Então, assim, é pesado, mas mais pesado seria você silenciar diante desse questionamento. Porque o silêncio, ele favorece as piores fantasias, mas principalmente ele favorece a exclusão. Então, a criança, com toda essa angústia interna de querer saber se essa morte pode ser dolorida, né, ela vai se manter com essa angústia. E aí é muito sofrimento. Né? A gente pode ajudar a amenizar esse processo. E aí, estar atento, né? Como dizer, mas não o que dizer. Estar alerta sempre para essas pistas verbais e não verbais. Não ser um sujeito invasivo nesse processo. Oferecer mais informações, né, do que o paciente está te pedindo. Todo paciente ele tem o direito de saber e nem todo tem a necessidade de saber. Cada paciente e cada situação é diferente. Você não tem um protocolo, você não se dispõe de um protocolo, né, para trabalhar com o paciente. Nós temos, sim, o protocolo Spike, que nos norteia nas comunicações de más notícias, mas sem esquecer que cada paciente e cada situação, cada contexto e cada entorno sempre será diferente. O confronto com essa realidade, né? Então, o paciente precisa, sim, ter suas dúvidas respondidas, lógico, a partir do momento que ele te pergunte acerca da morte de outros pacientes no hospital. E isso é muito comum acontecer, né? Porque se elas são escondidas ou disfarçadas, isso vai produzir realmente um aumento da angústia. Aí eu trago o caso de um garoto de 5 anos, muito amigo de um outro paciente de 3 anos que estava em final de vida. Aí ele me pede para fazer uma visita para esse paciente. E nesse caso, eu preciso ter com ele o que ele já sabe acerca desse paciente. Lógico, ali foi através do desenho. Como você imagina que o teu coleguinha está? Aí ele me desenha
eu faço, em contrapartida, um outro desenho, a partir do que eu tenho acompanhado com essa criança, e ele quer muito visitar esse amigo, né, que está num outro quarto. Aí eu, né, muito embora, assim, em confronto com a mãe, porque a mãe, na ânsia de proteger o filho, ela, muitas vezes, favorece, né, aquele silêncio que aumenta a angústia por sua vez. Mas aí você trabalha com essa mãe e exatamente isso que eu acabei de colocar. Ele está pedindo, isso me diz, ele está suportando, né, esse momento do jeito e do tempo que ele conseguir. Eu levo essa criança para fazer a visita, combino com ele antes que ele pode ficar ali o tempo que ele achar que consegue, que essa criança não vai respondê-lo, porque ele está com uma medicação que acabou fazendo com que ele durma um pouco mais, para que ele também não tenha dor. Entramos juntos no quarto e ele fica por 10 segundos, onde ele faz um carinho só nesse colega. Aí ele me olha e pede já para sair, que era o nosso combinado de olhar. Saímos do quarto, esse garoto de 5 anos logo tem alta, e o amiguinho, 3 dias depois, vai a óbito. 15 dias se passaram, ele retorna para o hospital com um papel de presente que ele pediu para que a mãe costurasse e me entrega. Eu falei, isso é um presente? Ele falou, não, isso é uma carta. Ah, uma carta para mim? Não, uma carta para fulano, o amiguinho dele. Isso sem perguntar o desfecho. Mas a criança sabe, nós é que a subestimamos. Eu falei, mas eu posso abrir? Pode. Eu abri, ele não era alfabetizado ainda, ele só tinha o nome dele no centro desse papel e vários rabiscos. Aí eu brinco com ele, né, porque a gente brinca, né, o lúdico está sempre presente na nossa relação, e eu digo, nossa, tua letra está muito feia, você pode me ajudar a entender o que você escreveu? Ele falou, não, eu só estou querendo saber se no céu tem catéter, né, que é o dispositivo que eles usam durante o tempo todo do tratamento. Então, assim, ele já sabia, né, que o coleguinha tinha morrido e ele queria saber um pouco mais sobre esse céu. Aí uma criança de 5 anos, que eu diria assim, mas ele ainda está no período pré-operatório, não tem ainda essa ideia de morte. Aí a gente tem que sempre tratar esse sujeito como único, e ele pode sim ser uma criança com 5 anos e já estar bem apropriado desses conceitos, a partir do que ele já tenha vivenciado anteriormente, com a família, enfim. Porque isso influencia bastante. Quando essa morte é muito velada, né, na nossa casa, a gente também tem isso, cresce, né? Eu digo, você passa para os filhos cromossomos e como somos. Então, se o teu jeito, a tua forma de lidar com a morte é um assunto interditado dentro de casa, velado e praticamente proibido, é óbvio que o teu filho talvez não tenha também essa ideia e consiga lidar. E aí eu aproveito para dizer, quando trabalhamos com oncologia, com essa patologia da incerteza, é muito arriscado você estar em contato com esse cenário se você não tiver a sua própria morte minimamente elaborada para você. Então, é importante sempre, nesse contato com a criança, levar em conta o que ele já sabe, o que ele suspeita e o que ele realmente quer saber. E isso nos sinaliza do que, quanto e como podemos lhe oferecer de informação. A comunicação clara, e isso é um problema nas relações, né? Quando a comunicação não é clarificada, ela realmente traz muito prejuízo, pode levar as relações à falência, isso independe, né? Relação de casal, relação médico-paciente, relação empregador-empregado, é importante que sempre haja, né? Seja estabelecida uma comunicação clara, com verdade. Mas essa verdade, ela não pode estar atrelada a um sincericídio, né? A verdade, ela é como remédio. Tem dose, via e hora para ser administrada. Uma dose baixa pode ser ineficaz. A dose alta ou mal administrada, ela pode fazer mal, ela pode ser letal para o indivíduo. Mas saber como e quando administrar essas doses, isso é saber se comunicar nesse contexto. Existem algumas dificuldades com familiares quando o paciente
está fora de possibilidades curativas, né? Muitas vezes esses familiares projetam essa dificuldade na equipe. A equipe acaba sendo o alvo, né? Como se ali estivesse de frente desse fracasso profissional, de um profissional que não conseguiu a cura do meu filho. E isso se dá, então, em forma de uma projeção. Esse familiar, muitas vezes, pode, né, se apropriar de uma agressividade maior, que é óbvio, ela advém de um sofrimento importante. O profissional, por sua vez, também tem, né, essa sensação de impotência pela não reversão do quadro. Muitas vezes, a dificuldade com o familiar vem de um deslocamento daquele momento de dor, e muitas vezes esse familiar passa, então, a exigir cuidados que não melhorariam o quadro. Muitas vezes, eu quero que coloque uma sonda para alimentar, ou uma alimentação parenteral, eu queria que fizesse mais um raio-x, queria que fizesse mais uma tomografia, e aí, de novo, a importância daquela aliança já estabelecida, para você também poder estar com esse familiar, ajudá-lo a entender no que esses procedimentos poderiam trazer para o paciente, de melhora. Então, existem alguns facilitadores nesse processo, né, de você estar com o familiar ou com o paciente nesse momento final. A importância da escuta, atentar para o risco da contratransferência, né? Então não tomar aquela projeção, aquele mecanismo de defesa utilizado pela família como uma questão pessoal, né? Eles não estão bravos com você, profissional, eles estão muito bravos com a situação, mas como ela não tem forma, não tem um corpo, isso é dirigido ao profissional que está mais próximo. E aí, novamente, entra, então, a importância desse trabalho interdisciplinar. E lembrar, seja na abordagem com qualquer pessoa, né? Existem pessoas difíceis, sim, mas não existem pessoas impossíveis. E aí entra a importância de você ser um sujeito empático nesse processo de cuidar. E a empatia, eu acho bem importante nós deixarmos isso aqui muito registrado, que não é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, além de se colocar no lugar desse outro, né? É você perguntar para esse outro como ele gostaria de ser tratado, como ele gostaria de ser cuidado. Porque a partir do momento que eu digo nesse discurso, mas eu trato ele como eu gostaria de ser tratado, eu estou falando do meu referencial de cuidado, do que eu entendo de importante nesse meu cuidado, que muitas vezes diverge da necessidade desse outro. Então, isso é muito importante a gente ter sempre em mente. A morte, então, da criança ou do adolescente, ele agride, né? É um evento que agride todos os que o cercam. A equipe, que acaba se defrontando com a impotência e o fracasso profissional. Os outros pacientes, sim, a morte desse meu amigo me traz esse sentimento de ausência, dúvidas e medo, né? E os pais que sentem-se traídos, então, pela vida, pela inversão dessas leis da natureza, dessa ordem cronológica, dessa criança que vai os abandonando e deixando um vazio. Essa perda de um filho, né, eu digo que é uma dor que não tem nome, por quê? Porque essa condição não tem nome. Você perde os seus pais, você é órfão, você perde o seu cônjuge, você é viúvo, e você perde o filho, você é o quê? É uma dor, né? É uma condição que ainda não foi batizada. Por isso que a dor que a acomete não tem nome. E a equipe, né? Independente da função, você estar inserido num contexto hospitalar faz com que o sujeito receba a visita da morte com muito mais constância, né? Em sua vida, é diferente de você, de repente, trabalhar num shopping, numa academia. Você estar nesse contexto, independente da patologia que é tratada na instituição, o risco de morte é grande. Morre-se todos os dias de qualquer patologia em qualquer instituição. Então, a gente acaba se confrontando, sim. E isso também vem nos confrontar com a graduação versus vivência profissional, porque, principalmente médicos, né, enfermeiros, eles são preparados para lidar com a vida, curar e salvar. Pouco conteúdo se tem de tanatologia, né, dessa importância também
de se estudar acerca do evento morte nas nossas formações. E, de repente, eu não tenho essa formação e sou confrontado com a necessidade de cuidar daquele que está morrendo. E a morte do outro, ela, muitas vezes, eu digo que a maioria das vezes, é muito difícil nós não remetermos à nossa própria morte. Ou a lembrança, pelo menos a lembrança e a possibilidade da morte de quem amamos. Isso nos provoca sentimentos de dor, sofrimento, separação, perda. E aqui, no Ocidente, ainda é um assunto socialmente evitado e politicamente incorreto, praticamente interditado, diferente do que já foi na história mais antiga, né? Onde a morte era um evento que não era velado, não era escondido, ele trazia muitas pessoas para participar. A criança mesmo participava muito. As carpideiras eram contratadas para chorar, muitas vezes, nesse velório. Então, hoje a gente percebe, assim, que existe uma diferença, né? Principalmente com relação à criança, que ela é inicializada tão precocemente na fisiologia do amor, mas quando perde o avô, lança-se mão de muitos eufemismos, o que não ajuda essa criança de forma alguma. Foi para o céu, está dormindo, foi viajar, isso é absolutamente difícil. Por quê? Porque a criança passa a ter medo de viajar, medo de dormir, porque aquele avô, né, aconteceu isso com ele e ele não voltou mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que se fala com a criança a partir desse evento. O ato de morrer, ele é, sim, solitário, e ninguém pode fazê-lo por nós. Mas o cuidado e a presença do outro são sempre bem-vindos. Por mais que nós acompanhemos muitos óbitos dentro do hospital, para aquele paciente, isso é novidade. Ele nunca morreu antes. Então, a importância de estarmos juntos, incondicionalmente juntos. Aí vem aquela questão, nossa, eu não entro naquele quarto porque eu não sei o que dizer. Não tem o que ser dito. Tem muito para ser escutado, mas não tem o que ser dito. Nenhuma palavra se sobrepõe ao valor de uma escuta afinada oferecida ao paciente, mesmo que seja para ouvir o seu silêncio. Esse silêncio pode ser angustiante para quem ouve, mas ele faz muito barulho para quem está precisando dele naquele momento. Isso também está muito relacionado a você poder dar esse lugar de autônomo para o paciente. Se naquele momento ele quer silenciar, você pode estar junto e se permitir ultrapassar a sua angústia, mas se permitir ouvir esse silêncio. Rubem Alves, novamente, sempre nos dizia, né? Tem tantos cursos de oratória e nenhum de escutatória, então nós precisamos escutar mais, mesmo que seja esse silêncio. Existem algumas condutas muito importantes, né, na iminência da morte, que esse paciente não se perceba, né, esse paciente que está morrendo, ele não se perceba já morto pelos familiares e equipe, que tudo que nós dissermos, né, nós nos atentemos para que não fale para esse, ou perto desse paciente, coisas do passado, né, colocando ele num passado, como se ele ainda não estivesse mais ali. Ah, mas ele era assim, ou ele fazia isso, enfim, ele está ali, né? E o que é a morte, senão os minutos finais que o cérebro fica privado de oxigênio? O resto é vida. Então, nós estamos diante de um ser vivo que precisa de muita qualidade nesse momento e, principalmente, perceba que todos do seu entorno estão investindo nele como esse ser vivo. Aí eu trago, assim, uma ilustração, né, daquela obstinação terapêutica, que esse momento do paciente seja respeitado. Eu já tive crianças que morreram no meu colo, né, um garoto de 4 anos, onde eu estava ajudando ele com a máscara de oxigênio, e ele, de repente, tira a máscara, olha para mim e diz, não precisa mais, né, e aquilo poder também ser respeitado. Essa ilustração fala realmente de uma obstinação terapêutica, lógico, é todo um extremo aí, né, mas só para a gente ter uma ideia que isso realmente não pode acontecer, né, nem a eutanásia, nem a distanásia, a ortotanásia sim,
que é uma boa morte. Lembrar sempre, o paciente pode estar fora de possibilidades terapêuticas curativas. Esse é outro mantra para tatuar no outro antebraço. Jamais estará fora de possibilidades terapêuticas. Principalmente com relação ao alívio da dor. Gente, eu estou insistindo muito nisso. Esse paciente de 3 anos tinha uma questão, né, uma doença chamada neuroblastoma, é uma doença que causa, em fase final, dores, né, absurdas, muito embora nós tenhamos hoje mecanismos, né, que aliviem essa dor, isso nós não tínhamos antes, todo esse arsenal necessário, e não tínhamos também essa consciência do profissional. Existe muito mito em relação ao uso da morfina. Em 98, eu fiz uma formação em dor e cuidados paliativos em Buenos Aires, e lá nós estudamos muito os opioides, né? Então, nós desmistificamos, desconstruímos muito da ideia de que essa medicação vicia, né, trazem muito isso, principalmente os pais, e até já teve alguns profissionais também que trouxeram, nossa, esse paciente está dependente, e a mãe dizendo, não quero que dê morfina, porque isso vicia. Aí a gente até trabalha com a mãe, olha, mãe, se ele já usou muita cocaína, se ele já usou muita droga, isso seria realmente um risco, mas isso não se apropria à criança, né? Um risco, assim, de muitas vezes o paciente buscar, né, para manter sua adição, mas também, mesmo nesse caso de um paciente adicto, ele não pode ter a sua morte com dor. E esse paciente de 3 anos, então, ele tinha uma mãe, por uma implicação religiosa muito forte, ela não gostaria que ele usasse morfina. E ela dizia isso para ele. Ele, apesar, né, da pouca idade, ele respeitava esse pedido da mãe, mas ele tinha dor, né? E um dia ele chega na minha sala, ele andava pelos corredores do hospital vestido de zorro, com capa, com máscara, e todos os dias pela manhã ele tinha um ritual de passar antes na minha sala, né, com aquela roupa, onde ele fazia uso da mamadeira dele na minha sala, em geral no meu colo. Nesse dia ele chega na minha sala, é um caso que me marcou bastante, assim, e quando a mãe dele abre a porta para ele entrar, ela deixava ele ali comigo um pouco, né, ele tira a máscara e me diz, quando o zoio, ele chamava o zorro de zoio, né, pela a sua linguagem aí de 3 anos, quando o zoio chega em casa, ele não precisa mais de máscara. Eu tenho muita dor nas minhas costas e eu preciso da minha morfina. Era uma criança de 3 anos, já com bastante propriedade e muita autoridade para falar da sua dor. Quando ele me diz isso, eu pego ele no colo, coloco ele num sofá e digo, eu vou conversar com o médico, ele vai prescrever a sua morfina e fique tranquilo, eu converso com a tua mãe, o coração dela vai ficar tranquilo. E ele teve a dor dele aliviada. Aqui mais uma ilustração, né? A gente está já quase no tempo de fechar, passa rápido isso, né? Mas isso eu quero dizer também, né? Fiquem muito à vontade. Meu endereço do hospital, eu estou no hospital o dia todo. Depois a Rafaela pode disponibilizar aí para vocês, se tiverem alguma dúvida também, porque daqui a pouco eu entro no atendimento online, né, por conta dessa pandemia aí, eu tenho os meus pacientes do consultório, a gente está atendendo online. Mas isso para exemplificar que mesmo depois de tudo, ainda haverá o que fazer, sempre haverá o que fazer pelo paciente. Em 2005, eu fundei o grupo GEAF, que é o Grupo de Luto para Pais, que é o grupo de esperança e apoio a familiares enlutados. Esse grupo ele surgiu a partir de um paciente de 9 anos, a gente tinha um vínculo bem importante, e ele estava, né, já numa fase final, onde ele me questiona, Yolanda, quando eu morrer você vai cuidar dos meus pais? Na hora, no impulso, eu disse, vou. E ele me pergunta, como? Foi a partir daí que, então, eu e esses pais fundamos o grupo, né, de enlutados. E aí, nesse grupo, tinha uma mãe que perdeu uma adolescente, a sua única filha,
pós um autotransplante, foi muito bem no autotransplante, e depois, por uma intercorrência de transfusão, né, ela acabou indo a óbito. E essa mãe muito machucada, né, vivendo um luto, assim, muito dolorido, participando do nosso grupo de luto. Depois de alguns meses, já enquanto participante, ela traz uma questão. Essa filha adolescente, desde a infância, ela tinha muito desejo de ser uma doadora de órgãos, né? Queria que a mãe colocasse isso na sua carteira de identidade, enfim, ainda muito pequena. E ela não pôde realizar esse desejo, porque o paciente acometido, né, do câncer, que já tenha passado por todo o tratamento quimioterápico, isso não o avaliza como doador de órgãos. E essa mãe traz, então, no grupo que tinha tido um sonho com a filha. Quando ela faleceu, essa filha foi cremada, e até então a mãe guardava as cinzas, né? Aí ela sonhou que a filha, que ela poderia dar um destino e ajudar a filha naquele sonho. Ela então plantou na chácara que eles moravam um ipê amarelo. Aqui ela traz, né, o relato. Logo que se faleceu, minha grande dor, além da perda, foi não poder doar seus órgãos, que era seu desejo, porque ela tinha morrido de câncer. Eu e meu marido optamos por não fazer o velório e escolhemos a cremação. Guardamos as cinzas por 2 meses, até que numa manhã acordei e não sabia se havia sonhado ou não, mas havia encontrado a solução para realizar o sonho da minha filha. Plantamos na chácara que moramos um ipê amarelo, o qual vem sendo cuidado com muito amor. Para o plantio, além da terra e o adubo, usamos as cinzas de cabra. Aí a próxima imagem, ela é mais ilustrativa, porque o ipê ainda estava em fase de crescimento. Temos a certeza de que onde estiver, ficará feliz em ser uma doadora de oxigênio para muitas pessoas. Essa foi a forma de realizar o desejo da filha e, ao mesmo tempo, permitir, né, uma ressignificação da sua vida diante da perda. Então, esse era mais um caso que eu queria ilustrar. E aí, né, encerrando essa fala hoje, esse é o meu endereço do hospital, né, que pode ficar muito à vontade. E agora eu vou interromper esse compartilhamento aqui para ver um pouco vocês aí. Yolanda, que aula! Meu Deus, muito obrigada. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente. A gente tinha várias perguntas no chat, mas a gente vai avisar o pessoal já que a gente copiou todas e vai mandar para você. E daí depois a gente responde no Instagram da nossa liga. Mas eu queria realmente agradecer muito a sua aula. Ela foi muito maravilhosa, de verdade. É um tema que às vezes a gente não fala muito, né? Porque quando é criança, às vezes o pessoal se choca mais. Mas realmente foi uma experiência muito gratificante estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, a quem participou. Enfim, me coloco à disposição mesmo, né? Me sinto, assim, bastante honrada e feliz por poder compartilhar um pouco dessa trajetória com todos vocês. Obrigada. Foi maravilhoso. Desculpa o atraso de novo, que deu todo aquele problema, mas agora deu tudo certo. Okay, foi ótimo, tá bom? Muito obrigada. Não tem problema. Tá. Esperamos que em próximas aulas a gente possa contar com você também, tá bom? Muito obrigada, viu? Parceiros, um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau.